Shalom, shalom, todo mundo. Deus abençoe a vida de vocês. Hoje a gente está começando mais uma live para a gente falar um pouquinho a respeito do carnaval e da atmosfera que vai se movimentando na Terra enquanto as pessoas estão folheando. Primeiramente, eu preciso que você entenda que o diabo ele não pode criar nada. E tudo que existe no mundo é movido por uma atmosfera, tá certo? Contrária, tá? A Deus. Tudo que existe no céu. Então, assim, desde o momento em que o diabo, né, o inimigo, Satanás, principados, potestades ali, viram quem é Deus, tá? Eles aprenderam regulamentos e coisas no céu. Então é importante que você entenda isso. O ocultismo, tá? As festas que existem, tudo isso é baseado na Bíblia, só que o inverso, tá? Para atrair uma atmosfera contrária. Dentre elas, existem 7 principais festas no mundo, incluindo a festa que é muito famosa no carnaval, aqui no nosso país, mas não é uma festa brasileira, e muito menos começou hoje. É uma festa que tem origem no bacanal. Na verdade, o bacanal, ele é com uma origem um pouco, assim, ele é inspirado, tá, em cultura babilônica, mas o bacanal, ele surgiu aí em homenagem ao deus Baco, tá, que é a versão masculina da deusa Astarote, que é citada nas escrituras. Então, tudo tem base bíblica. Basta que a gente observe e leia mais uma vez. Leu a Bíblia? Leia mais uma vez. E ele precisa sempre de pessoas para ele executar os planos dele. E o que está acontecendo agora? No mundo espiritual. Por que é importante você saber disso? Porque eu passei a minha vida inteira indo para retiro de carnaval. Sempre fui de igreja, desde muito pequenininha. Então, desde os 6 anos de idade... e a gente passa aí esse período de carnaval fazendo o quê? A gente vai para retiro, não é isso? Todo mundo vai para o retiro de carnaval. Então lá a gente canta, dança, é legal, você está em outro ambiente, está indo na contrapartida do mundo, show. Só que Deus te chama para ir um pouquinho mais além. Deus te chama para entender as atmosferas que estão acontecendo e verdadeiramente guerrear contra uma coisa que foi levantada contra a tua própria vida e você não sabe. Como você tem que se proteger? Como proteger a tua família? O que está acontecendo na Terra? O Senhor, ele estabeleceu 7 festas perpétuas. E dentro dessas 7 festas, existia algumas regras. Essas regras, elas eram baseadas em leis espirituais que atraíam para a Terra as bênçãos de Deus. E aí, eu te digo uma coisa. Deus tem motivo de tudo. Deus tem motivo para fazer tudo. E o diabo presta muito mais atenção nas coisas que Deus faz e nos movimentos dele do que os crentes. E é por isso que o povo padece por falta de conhecimento. Então, o que acontece? A gente olha, vê que Deus estabeleceu um período daquele e o diabo fica observando. Eu fico imaginando ele olhando. Essa festa traz isso, essa é isso. Cada festa apontava para algo profético. E dentro das festas ele sabia que tinha alegria, tinha adoração, tinha sacrifício, tinha sangue, tinha remissão. Tinha tudo isso. E principalmente tinha Deus, tinha bênçãos. Então assim, na Páscoa, o Senhor estabeleceu a Páscoa e o Senhor Jesus mais na frente morreu na Páscoa. Depois o que aconteceu? O Senhor estabeleceu uma festa chamada Primícia. Mais à frente Jesus ressuscitou onde? Primícia. Se fazendo primícia daqueles, né, que dormem. Depois uma outra festa magnífica que o Senhor estabeleceu, que chama Pentecostes, quando o Senhor derramou o seu Espírito, que dia que ele escolheu? Dia de Pentecostes. Então, cada uma das festas bíblicas, elas apontavam para o futuro, apontavam para profecias, para tempos maravilhosos de colheitas de bênçãos e que o povo foi colhendo aquilo até lá.
Então, assim, você vê claramente, desde a primeira manifestação e comemoração da Páscoa, tá certo? Que o povo colhe bênçãos nessa estação. O Brasil foi descoberto na Páscoa, num período de Páscoa, tá bom? Então, o Brasil foi descoberto num período de Páscoa, abrindo a estação da primavera. Você hoje você não faz ideia de quanto o Brasil é conectado com Israel. E que o Brasil, segundo a Associação Brasileira dos Judeus que foram até refugiados aqui, ele é considerado como se fosse o segundo mar vermelho dos judeus. E eu vou mostrar isso para você, isso me emocionou. O quanto o Brasil foi usado para ajudar Israel quando o Brasil foi descoberto. E o que o carnaval tem a ver com isso? Então o que você vai descobrir aqui são coisas fantásticas que vão abrir a tua mente. Então eu peço a você que, primeiro, se concentre. Segundo, você encaminha essa live para todo mundo. Porque enquanto o pessoal está festejando, a gente está aqui falando de Deus. Então, semeie. Comece fazendo, né? Comece semeando. Mande para pelo menos aí 5 pessoas que você tem. Pega ali o botãozinho e manda. Faça essa gentileza. Tá? A gente está aí com 196 pessoas. Vamos trazer pelo menos 300 pessoas aqui. Quantas pessoas estão aqui na rua agora? Então, eu quero motivar você que está aqui comigo agora a trazer essa atmosfera de bênção, a unir pessoas aqui. A unir pessoas aqui. A Páscoa, ela segue alguns regulamentos que trazem códigos proféticos. E o diabo foi prestando atenção em cada um desses códigos. Conforme o Senhor foi explicando as coisas, o diabo também foi prestando atenção. E aí, o Senhor falou, olha, a Páscoa, ela traz remissão. A Páscoa, você tem que comê-la, né? O pão não pode ter fermento, porque tem que tirar o pecado da carne. O pão, né, representando a carne. E o diabo observando tudo isso. Só que a Bíblia fala, às vezes, que os filhos da luz, gente, são mais prudentes do que os filhos... são menos prudentes do que os filhos das trevas. Às vezes, o diabo e os seus seguidores, eles prestam mais atenção no que Deus fala do que a gente mesmo. A gente não analisa e estuda com profundidade as coisas que o Senhor está falando. A gente pega o Antigo Testamento, né? Fala, Antigo Testamento. E fica ali olhando, fala, é os detalhezinhos, é os detalhezinhos. Mas só que esses detalhes, gente, tem segredos e códigos para quem ama a Deus e quer ir muito mais do que uma simples leitura. E esses segredos e códigos me trouxeram as revelações que eu vou te contar agora. Eu vou te explicar qual era a história que estava rolando por trás do pré-carnaval. O Concílio de Trento, ele foi realizado com o objetivo de parar o avanço das igrejas protestantes na Europa. Foi a reação das trevas à reforma protestante que deu origem às igrejas evangélicas. Esse movimento embasou a chamada Contra-Reforma e, posteriormente, a Santa Inquisição, que foi operada pela Igreja Católica da época. Foi marcado por morte, tortura e opressão de milhares de cristãos e judeus na Europa. Um dos movimentos mais pesados da história, onde Satanás precisava de um grande derramamento de sangue. Estima-se que, oficialmente, 9 milhões de judeus e cristãos foram condenados à morte através da fogueira. Afogamentos, linchamentos. E nesse índice oficial não se contabiliza a Guerra Santa, que foi a retomada de Jerusalém, 1096 a 1270. Afinal, como conter o avanço das reformas lideradas por Lutero? O maior instrumento das trevas, e isso é muito importante, para barrar o avanço da igreja, é sempre o quê? O sangue. Eu quero saber se você está prestando atenção no que eu estou falando com você. Bastava derramar sangue inocente. Agora, é necessário que você
entenda o que eu vou conversar com você aqui, tá? Presta atenção. Era só argumentar o seguinte. Gente, o representante, galera, vamos precisar derramar. Os cristãos, os judeus, eles estão hereges. E pronto. Eu consigo uma grande quantidade de sangue. Eu preciso profanar a terra. E como que profana a terra, pessoal? A Bíblia dá a resposta. Números 35, 33, tá? O derramamento de sangue profana a terra. Só se pode fazer a propiciação em favor da terra em que se derramou sangue, mediante o sangue do assassino que a derramou. Se você profana a terra, você fortalece a carne, pois a Bíblia chama a carne de terra. E isso fica claro quando a gente lê que é possível semear na carne. Se lançarmos sementes na terra e essa gera frutos, a carne é terra, uma vez que o homem foi feito da terra. Se eu estiver indo rápido demais, você pode falar para eu ir mais devagar. Porque é importante que você entenda o que eu estou ensinando você. Tá certo? Vamos lá. Vamos continuar. Porque o que semeia na carne, da carne ceifará corrupção. A live vai ficar salva, tá beleza? A live vai ficar salva. Então eu vou repetir o capítulo. Só se pode fazer propiciação em favor da terra em que se derrama sangue mediante o sangue do assassino que o derramou. Número 35, 33. E se você profana a terra, você fortalece a carne. Olha o que ele está fazendo com o carnaval. Presta atenção. Presta atenção. Uma vez, olha só. É possível semearmos na carne. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção. Então, o que ele está fazendo no carnaval? Está fazendo as pessoas semearem na carne para colher o quê? Corrupção. Gálatas 6, 8. O que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção. Gálatas 6, 8. Depois você vai entender em que contexto o Brasil foi descoberto. E como o carnaval se tornou uma festa oficial cristã. Implantada aqui para gerar, dentro de um local onde se semeasse muito na carne, nós colheríamos, apesar de muitas riquezas que o Brasil tem, colheríamos ano após ano corrupção. Presta atenção, todo ano, o que o carnaval está fazendo e qual é a atmosfera satânica que está sendo gerado agora, tá? É para roubo. É para roubo. Porque quem semeia na carne vai ceifar corrupção. E o Brasil é um dos países mais corruptos do mundo. E tem uma festa que abriga a festa bem clara, que hoje é carnaval. Vamos lá. Vamos continuar, porque piora. Piora um pouco. Só que é o seguinte, eu não vou guardar minha espada do sangue. E eu vou continuar. Sabe por quê? Mesmo que o carnaval tenha surgido na Itália, ele ganhou notoriedade em Portugal e lá foi trazido para o Brasil.
Porque naquela época, Portugal tinha maior concentração de judeus. Esses, por sua vez, observavam as festas e não faziam, né, sacrifícios, coisas assim, porque eles não estavam em Israel e o segundo templo ele tinha sido destruído, mas eles viviam os princípios das festas. E, consequentemente, eles atraíam a atmosfera de bênção dessas festas para a terra. Aí presta atenção. Era necessário que essa atmosfera de bênçãos, de festas bíblicas, parasse. Era necessário que essa atmosfera de bênçãos bíblicas parasse. E aí, o que vamos fazer com isso? Vamos lá. Ainda continua. Com a reforma protestante, o inimigo foi perdendo mais território ainda. Na época, em Portugal, tá? Os judeus eles eram favorecidos da corte e protegidos pela fidalguia, a qual lhes tiravam grandes soldos e rendimentos. E por isso, Portugal recebeu um maior número de judeus. E um milagre, olha o que foi acontecendo. Mais tarde, perto de 1499, um ano antes do Brasil ser descoberto, um ano antes, tá? A situação se virou contra os judeus. E um milagre urgente precisava acontecer. Os portugueses foram perspicazes, muito mais do que os espanhóis, porque os espanhóis expulsaram eles de lá. Mas, ao invés de expulsar os judeus, os portugueses proibiam os judeus de deixarem o país, a fim de não desmantelar a situação financeira e comercial. Olha só isso. A fim de não desmantelar a situação financeira e comercial lá de Portugal. Presta atenção. Naquela época, os judeus eram prósperos. Os judeus sefarditas, então, eram obrigados a viver numa situação tão penosa, pois de um lado eram obrigados a renunciar à fé, os costumes judaicos, né? E foram proibidos de festejar as festas bíblicas. E por outro lado, os bens deles eram expoliados. Viviam humilhados e confinados naquele país. E olha que coisa linda a frase que eu achei, tá? Na Associação Brasileira dos Descendentes Judeus pós-Inquisição. O milagre do Mar Vermelho se abrindo, registrado no livro de Êxodo, precisava acontecer novamente. Naquele momento de crise, perseguição e desespero, uma porta se abriu. 22 de abril de 1500, o Brasil era oficialmente descoberto. Você entendeu o que está acontecendo? E o papel do Brasil nisso tudo? O Brasil foi descoberto num contexto de uma perseguição aos judeus, em que eles estavam presos em Portugal. Mas como o Brasil era uma colônia de Portugal. Gente, olha só, clica e não sei o que tá falando, não ofendi ninguém, eu não li o que foi. Só tem uma coisa, aqui tem cristãos. E pro mundo crer que Jesus nos enviou, nós precisamos ser um. Então eu quero dizer agora, para quem tá aqui, que quem discutir aqui de forma desrespeitosa vai ser retirado da live. Porque estamos aqui para emanar uma atmosfera contrária à atmosfera que está no mundo. E como que as pessoas vão saber que somos contrários ao mundo quando nos amamos, apesar das diferenças? Então é o seguinte, o inimigo quer roubar de vocês a atenção porque eu estou ensinando, para que vocês fiquem discutindo aí uma com as outras. E eu quero agora que vocês repreendam isso no nome de Jesus nesse momento. Tá bom? Eu não vi o que está acontecendo, porque eu estou lendo, olhando para outra tela, então eu não estou vendo o que vocês estão falando aí. Mas eu quero que vocês deem um basta no que o inimigo está tentando roubar de vocês.
porque vocês fazem parte do time. E eu preciso que vocês estejam com os anjos de vocês focados aqui. Tá certo? Então vamos lá. Então, talvez você não saiba, mas o Brasil, ele nasceu num contexto de Salvador. O Brasil nasceu num contexto de Salvador. E, gente, até mesmo a própria Associação Brasileira de Descendentes Judeus, após a Inquisição, deixa registrado e fala que a descoberta do Brasil foi como o Mar Vermelho. E eu não sei se você sabia disso, mas foi um milagre. Um milagre. Então você que é brasileiro, você nasceu num contexto, espiritualmente falando, tá certo? Que você tem algumas patentes, algumas reivindicações, alguns direitos, tá bom? Não é qualquer coisa. O mundo às vezes tenta diminuir muito o Brasil. E o próprio brasileiro não se enxerga na dimensão espiritual que de fato é. Mas a nossa conexão com Israel é uma conexão absurdamente grande. E eu não sabia disso. Então você precisa entender que você tem um peso no mundo espiritual. Porque por 2 vezes Deus usou o Brasil para salvar Israel. 2 vezes, não foi uma. Foi 2 vezes. A primeira vez foi na descoberta do Brasil. No contexto que daqui a pouco eles introduziram o carnaval, tá? E por que eu tô falando do carnaval, galera? E tô explicando a importância do Brasil? Para você não terminar essa live murmurando contra o Brasil. E falando que o Brasil tá isso tudo aí porque aqui só tem isso e só tem aquilo. Sendo que o Brasil sou eu e você. Tira o povo do Brasil e vê se o Brasil, sozinho, as árvores vão ficar dançando e rebolando a bundinha. Não vão. Então o Brasil são as pessoas que fazem isso. É eu e você. Então eu não quero que você pegue e saia daqui para falar do país. Eu quero que você saia daqui declarando e entendendo a identidade profética do Brasil. Que o mundo diz que é país do carnaval, mas não é. O Brasil foi descoberto na Páscoa e ele tem um motivo para isso. Olha só. Então, por favor, eu preciso que nesses dias você comece a declarar quem é você no reino de Deus enquanto Brasil. Identidade profética. Porque nesse período a atenção do mundo está para o Brasil. Muitos turistas estão aqui. As pessoas estão falando do Brasil. Existem pessoas que a gente não sabe que estão doentes, que podem ter trazido coisas para cá, e você vai declarar e profetizar que doença não vai chegar na tua tenda. Porque você não sabe de onde está vindo e quais são os planos do governo, ou sabe-se lá Deus, permitir que essa festa esteja acontecendo. Mas você sabe quem você é em Deus. Então eu quero te chamar para ser mais do que ir para retiro de carnavalzinho e ficar tocando violão e falar Jesus te amo, para você ser intencional no que você faz enquanto cristão. Seja intencional, seja agressivo, seja firme. Porque a identidade do Brasil não é carnaval. E quando o Brasil foi descoberto, ele foi descoberto e ele representou a esperança do povo que
originou o nosso Salvador Jesus Cristo. E isso pode ser declarado na glória, nas regiões celestes, quando nesse exato momento espíritos malignos estão tentando tomar território nacional, adentrando aqui legalmente por direito, devido a derramamento de sangue, sexo ilícito, fora do casamento, sêmen na nossa terra. Mas nós, enquanto profetas e enquanto igreja, a porta do inferno não prevalecerá contra nós. E nós deixaremos de lado aquilo que nos aflige a favor do reino. Nós oraremos pela nossa terra e declararemos a Bíblia. E não deixaremos, nós vamos dizer, praga alguma chegará à minha tenda. O inimigo quer trazer doenças para o nosso país, quer deixar pessoas aqui doentes depois do carnaval, quer deixar pessoas aqui em um estado de enfermidade, mas nós, na autoridade do nome de Jesus, estamos declarando que o nosso país foi descoberto e significou claramente um abrigo para o povo que originou Jesus Cristo. Praga alguma chegará na minha tenda. Praga alguma chegará na minha tenda. Corrupção alguma chegará na minha tenda. Corrupção alguma chegará na minha tenda. E nesse contexto de salvação, aquele lugar maravilhoso recebeu os judeus. O diabo não podia ficar, muito satisfeito. E o que ele fez? A maioria dos cristãos não faz ideia da importância do Brasil espiritualmente falando. Porque teve uma segunda importância aí. Você não sabe, mas o Brasil, ele teve o voto final quando Israel virou um país. Na ONU, quando teve a votação para Israel virar uma nação, em 1947, em 1947, perdão, 47, isso mesmo. Em 1947, um brasileiro do Rio Grande do Sul deu o último voto para que Israel se tornasse nação. 1948, obrigado. A Renata aqui, judia, minha amiga, muito agradecida. Aí, a Gabi, 1900, isso mesmo, obrigada, pessoal. Oswaldo Aranha. Os próprios brasileiros não entendem a importância do país. E o que você tem que entender? Que daqui a pouquinho vai chegar a época em que o Brasil foi descoberto. E o Brasil foi descoberto e ele foi berço do povo que tinha o sangue que carregou o Messias, o nosso querido Salvador. E se você é gaúcho, aí mesmo que você tem honra. Você não tem noção da tua patente, não. Você não tem noção de identidade. Você não sabe, mas o inferno sabe. Ele só quer que você fique sem saber. Então, quando você acolheu os judeus, depois o que aconteceu? Um brasileiro deu o voto que chancelou a nação de Israel como um país. Gente, isso é peso de glória. Você não é qualquer povo. E sabe o grande problema que tentaram colocar aqui?
foi a falta da identidade. Porque no carnaval, ninguém é de ninguém. Mas algo que me chama a atenção nos judeus, está escrito em Números. Fala assim, quem fala isso deles é o rei, que diz assim, eles sabem que não são qualquer povo. Eles sabem que não são qualquer nação. E até hoje, os judeus, eles aguentaram muita coisa. Porque eles têm identidade, eles têm confiança e segurança. E o mundo vem tentando tirar a confiança e a segurança do brasileiro. E o Brasil, tão importante, é visto como um paizinho, às vezes, qualquer, pelos próprios brasileiros. E quando a gente passa por um período de carnaval, a gente olha isso e fala, esse país não tem jeito. Quando na realidade, a tua fala está muito feia. Você deveria estar declarando bênçãos para o teu país. Você deveria estar entendendo a identidade profética do Brasil. Ela está errada? Ela está errada? O Brasil não é isso. O Brasil não é isso. Você pode perceber o poder de transformação que o país teria ao atrair a atmosfera de festas corretamente, segundo a Bíblia, não é com aquela religiosidade, mas uma atmosfera certa de festas para a terra. Na hora de você comemorar a Páscoa, quando comemora a Páscoa, a gente não mata o cordeiro, Jesus já veio, mas a gente comemora. Assim como a Páscoa, todas as outras festas deveriam ser observadas. Não com aquela tradição na lei, mas deveria ser observada. A igreja primitiva fazia isso. E sabe o que eu vejo? A gente perdeu a identidade. E se você está aqui agora, eu e você podemos nos arrepender por essa terra. O que você acha da gente fazer isso juntos hoje? Eu e você podemos chorar por esta terra. Eu sei que estar em retiro é muito bom, mas a gente devia estar chorando. A gente devia estar se arrependendo por identidade em relação ao nosso povo. Para que doenças que o inimigo está planejando chegar para agora, escuta o que eu estou te dizendo, não aconteçam aqui. Nós temos poder nas nossas mãos. Né, Samara? Você tem que vir aqui me ver. Antes de eu ir embora de Teresina, você não vai vir aqui. Nós temos. O inimigo está querendo trazer doenças para cá. Mas nós podemos nos arrepender, porque aqui tem um povo que clama. Aqui tem um povo que clama. Vamos entender o que é identificação? Eu vou ensinar você para que você ore com entendimento. Identificação é quando você se coloca no lugar de outra pessoa. Você se identifica com alguém porque você é um semelhante. Foi através dessa lei, Números 35, 33, que Jesus pôde assumir o nosso lugar, a lei da identificação. Ele teve que vir à terra e se fazer homem, para, através da identificação, nos remir. O inimigo usa a mesma estratégia, pois observa as escrituras, mais do que a maioria dos cristãos. Foi nesse contexto que o carnaval surgiu. Uma festa pagã introduzida pela Igreja Católica
pelos dogmas, né, da Contra-Reforma na época, para se contrapor às festas bíblicas a fim de profanar a terra. Isso é fácil de provar e explicar na palavra. Presta atenção. Eu vou virar aqui o meu telefone para vocês darem uma olhadinha se vocês vão conseguir observar como que eu vou ensinar, tá? Aqui tá o contrário, pessoal. Então não vai rolar, que eu ia mostrar a minha tela, porque eu estudei. Presta atenção. A Páscoa, ela se dá por sacrifício de sangue. Como está escrito, Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Isso acontece com o derramamento do sangue na terra, de forma ilegal, onde, por identificação, Deus se fez homem, certo? Ou seja, o verbo se fez carne, podendo então se tornar culpado no nosso lugar. Vamos lá. Só se pode fazer propiciação em favor da terra em que se derramou sangue, mediante o sangue do assassino que o derramou. Ou seja, você pode, por identificação, se arrepender pelo que está acontecendo agora. Logo, ao tabernacular entre os homens, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito aquele que for pendurado no madeiro. Beleza? E agora, vamos entender o que a Páscoa e o Carnaval têm em comum. Presta atenção. O que tem em comum? O nome Carnaval, do latim Carnivale, que significa a deusa carne, fazendo uma referência aos prazeres mundanos. Presta bem atenção no que eu vou te falar. Ele surge, tá? Ele tá ligado ao fato da festa pagã acontecer durante os 3 dias, tá? Que antecedem os 40 dias antes da Páscoa. Essa festa, ela foi declarada cristã no Concílio de Trento, tá? Com o objetivo oculto de profanar o corpo, tá? Que é a carne de Jesus. Porque muitas coisas foram reformadas desde aquela época, né? Da Santa Inquisição e tal. E naquela época, assim como nos dias de hoje, existiam falsos profetas dentro da própria igreja. Sempre existiu dentro da própria igreja. Quando Jesus veio, né? Os fariseus eram os da lei, né? Que eram dentro da própria igreja. Então, sempre você precisa observar o que está dentro da própria igreja. Porque o inimigo vai querer entrar lá em lobo, né? Como lobo em pele de cordeiro. E o Senhor nos alertou. Então, sempre observe isso. Não é incomum alguém que não tem caráter, fingindo que tem caráter, entrar dentro da igreja. Para quê? Para poder contaminar, profanar, para poder, né, destruir as pessoas que lá estão em sinceridade. Então, presta atenção. O que poucos sabem, tá? É que essa festa, carnaval, já existia nos tempos bíblicos. Esse movimento europeu foi ressuscitado a fim de combater a atmosfera redentiva de 3 dias de festa estabelecida por Deus. Festa de Páscoa, pães asmos e primícias. E aí, 3 dias de carnaval. Presta atenção. O carnaval teve origem na Grécia, com o nome de Bacanal, em homenagem a Deus Baco, deus do vinho, que é a versão masculina de Astarte, tá? Astarote, na realidade, que é a deusa do vinho, dos prazeres da terra. A festa do vinho, das orgias, ganharam cada vez mais proporção, regadas sempre a muito vinho e grandes banquetes. As pessoas costumavam sair gritando e dançando nas ruas. Evoá, evoá, e daí surgiu aquele grito carnavalesco, evoé. Por isso que muitas pessoas estão dizendo, porque foi lá em Babilônia, tudo bem, teve um fiozinho de Babilônia, mas o carnaval veio do Bacanal, gente, tá? Uma festa bem mais de agora, tá bom? Então vamos lá.
em homenagem ao deus Baco, como eu expliquei para vocês, tá? Vestida de peles e animais selvagens, cometiam todos os tipos de excessos, tá bom? Esta era uma celebração que marcava a chegada da primavera, exatamente da mesma maneira que Deus estabeleceu a Páscoa na Bíblia. Então, o bacanal, ele marcava a chegada da primavera, igualzinho a Páscoa na Bíblia marcava a chegada da primavera. Presta atenção, tá? Presta atenção. Vamos lá. Com o Concílio de Trento, ela foi oficializada pelo calendário cristão e a festa ela se dava exatamente no início da quaresma. Ou seja, na quarta-feira de cinzas ali do calendário católico. A quaresma, ela começa na quarta-feira de cinzas, né? É o período de 40 dias anterior à Páscoa. O que isso acontece? É considerado propício para recolhimento de jejum e abstinência. Mas nada mais natural que o quê? Que o carnaval passasse a ser considerado a última grande festa, assim, de despedida de excessos, né? Então, isso na época, né, a Igreja Católica agradou muito o povo com isso. Então, essa festa surgiu praticamente na época da descoberta do Brasil. E foi introduzida rapidamente para cá. Enquanto na Páscoa Deus ordena o povo que se coma pão sem fermento, simbolizando a retirada do pecado da carne, o carnaval, que seria o antigo bacanal, incentivava uma festa de muitos excessos que durava 3 dias, assim como as primícias, que ocorrem no terceiro dia da festa dos pães asmos. Na Bíblia, os 40 dias acontecem depois da Páscoa e não tem jejum, já que Jesus estava com seu povo por 40 dias depois da ressurreição dele, subindo aos céus depois disso. Presta atenção. Olha o que ele disse lá em Mateus 9,15. É possível que os amigos do noivo fiquem de luto quando o noivo ainda está com eles? Dias virão, quando o noivo lhes será tirado, então jejuarão. Então, os 40 dias que Jesus esteve com a galera depois da Páscoa, o povo não jejuou. Mas a doutrina que eles colocaram dentro da igreja foi o quê? 40 dias de jejum até a Páscoa, assim, enfim. Vamos lá. Nos 10 dias seguintes à ascensão, teve aquela festa de Pentecostes, aí ele envia o Espírito Santo, né? Mas no caso do carnaval, após o pecado dos excessos, o que acontece? Jejum. O intuito é o quê? É profanar a carne durante 3 dias e depois viver o luto. Repare que a atmosfera da Páscoa é exatamente contrária. A Páscoa é morte e depois vem a primícia. Morte para a vida. Jesus morreu, ao terceiro dia ressuscitou. O que eles estão entoando no carnaval? É o contrário. Comemora agora. Jesus está 3 dias embaixo da terra. Quando ele sair, é morte na certa, porque você vai ser condenado comigo. Vamos todo mundo embora. Quem está na carne, vão embora para o inferno. Então, essa é a atmosfera que eles trazem no carnaval, tá? Que é esses 3 dias que Jesus, enquanto Jesus está embaixo da terra, que seria a festa dos pães asmos, você comemora. Por quê? Porque Jesus não está aqui. Então você pode fazer o que você quiser. Mas quando ele volta, é quarta-feira de cinzas. Você está entendendo? Eu quero que você perceba que nada é por acaso. Então, por que são 3 dias? Por que são 40? Por que são isso? Por que são aquilo? Você precisa analisar as escrituras e pedir pela revelação de Deus para você ver além do que os olhos estão vendo. Então, a pessoa fica comemorando os 3 dias que Jesus está embaixo da terra. Isso que significa o carnaval. 3 dias que Jesus está embaixo da terra. Vamos profanar essa terra porque Jesus está embaixo da terra. E de fato isso acontece, tá? Então, quando termina esses 3 dias e Jesus ressuscita, não há mais o que comemorar, tá? Enquanto a Páscoa caminha para a vida, o carnaval caminha para a morte. Por quê? Porque depois do carnaval há cinzas.
tá? E a Páscoa é literalmente morte. Então, enquanto o carnaval caminha para a morte, você primeiro curte a carne e depois morre e vai para o inferno. É isso que é a quarta-feira de cinza, gente. Tá? Que vem lá do bacanal. Essa é a cultura. Quando entrou na igreja, é claro que as pessoas que comemoram, elas não iam falar isso. Elas não iam falar isso. Até mesmo porque ninguém ali, né, que comemorava o carnaval e tal, devia estar com aquela intenção. Não é verdade? Ninguém, pelo menos ali do povo que eu estou dizendo. Mas os líderes que implantaram, com certeza sabiam do que estavam fazendo. Então, como é que funciona o carnaval? 3 dias onde você profana bastante a terra, porque Jesus está debaixo da terra e ele ficou 3 dias sumido. Jesus morreu, então a terra é nossa. Vamos para o bacanal, Deus Baco, Deus do vinho, ou seja, o sangue contaminado. Vocês sabem que o vinho, né, na Bíblia, o vinho, esse tipo de vinho é o vinho velho, tá? É o sangue contaminado e da terra, o Deus do vinho e da carne, exatamente o que representa a Páscoa, pães asmos, pão e vinho. Então o Deus Baco é o Deus do pão e vinho. E você está comemorando, a pessoa fica 3 dias dançando e pulando a festa do pão e vinho. O que ele está declarando? Ele está comemorando e pisoteando em cima da terra que Jesus estava enterrado. É isso que está acontecendo. Então, o que eles fazem? Eles estão pisoteando a terra durante 3 dias. Mas só que Jesus ressuscita. E aí, esse movimento da pessoa, primeiro comemora muito, aproveita muito aqui na terra, porque daqui 3 dias o rei ressuscita e você não vai com ele. Entende? Então, o povo está simplesmente comemorando uma festa cultural sem saber o que está por trás. Eles não conhecem essa história. Essa live vai ficar salva assim. E por eles não conhecerem essa história, nós vamos pedir a Deus que nos perdoe, porque eu também não conheci. E eu já estive no lugar onde eles estão hoje. Talvez você também já tenha feito isso, sem saber. Mas hoje, a verdade chegou para você. E este portal infernal pode ser fechado. Porque você sabe que em 3 dias o rei ressuscita. E você quer ser achado, aprovado para subir com ele. Então, vamos agora fazer uma oração de arrependimento pelo nosso país. Declarando para Deus que nós sabemos que a verdade profética do país é muito maior do que o país do carnaval. Nós sabemos que o nosso país é um país de profetas, um celeiro. Nós sabemos que o país não é isso. Então, vamos orar ao Senhor. Nessa hora você vai pedir perdão se você já pulou carnaval e nunca pediu perdão, de repente se esqueceu. E nós vamos pedir perdão pelas pessoas que estão fazendo isso. Porque por identificação, você entendeu que segundo a Bíblia você pode. Amém? Pai, em nome de Jesus, nesta hora, nós estamos aqui diante de Ti, pedindo ao Senhor que, como brasileiros, a Tua palavra diz, em Números 33, que... Só um minutinho. A Tua palavra diz em número 35, 36, 33, que só se pode fazer a propiciação em favor da terra, em que se derramou sangue, mediante o sangue do assassino que o derramou. E nós estamos aqui, Deus, porque estamos pedindo ao Senhor agora que, por identificação, a propiciação da terra seja feita porque somos brasileiros. Pai, em nome de Jesus, perdoa a nossa nação.
Nós nos arrependemos enquanto país. Nós nos arrependemos enquanto país. E pedimos ao Senhor que perdoe a nossa nação. Porque estão pulando e profanando a nossa terra. Mas que nessa hora, o sangue de Jesus, o verdadeiro amor encubra o nosso pecado. Nós não estamos negando, Deus, que pecamos contra ti e desobedecemos os seus decretos e fizemos o que era mal aos seus olhos, Pai. Como nação brasileira, falamos do nosso país, entramos muitas vezes em retiro espiritual, Deus, pensando apenas em nos divertir. Pensando apenas, às vezes, em nos divertir, Deus, sem nos preocupar com aqueles que estavam indo para a perdição. Interceder por eles, nada. No máximo um culto e estava tudo bem para mim. Me perdoa. Me perdoa. Me perdoa. Perdoa a minha nação. Perdoa enquanto nação. Lembra-te, Senhor, quando a nossa nação serviu de berço para o povo judeu. Lembra-te, Senhor, quando foi um brasileiro que deu o último voto para que Israel tornasse uma nação. Lembra-te, Senhor, quando disseste na tua palavra que todos aqueles que abençoassem Israel seriam abençoados. Lembra-te, Senhor. Lembra-te. Sara a nossa terra. Sara a nossa terra. Nós queremos declarar e lembrar agora a natureza profética da nossa nação. O nosso país é um celeiro, Pai, de sementes que dão frutos em 30, 60 e 100. O nosso país é próspero, o nosso país é um país acolhedor. Pai, nós somos celeiros do mundo. Pai, o nosso país tem 20% da água do planeta. Deus, o que derramaste aqui manifesta no mundo espiritual a potência do país, Pai. O natural manifesta o espiritual. Lembra-te, Senhor, quando abençoaste a nossa terra. Lembra-te, Senhor, quando fizeste a nossa terra. Lembra-te, Senhor. Lembra-te. Pai, perdoa aqueles que pulam agora. Porque a tua palavra diz que melhor ele estar na casa de quem está em luto do que quem está em festa, pois assim conhecemos o destino de todos os homens. E o destino de todos os homens, Pai, sem Deus, é o inferno. Não existe outra solução. Porque só por Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. E quem não crê nele não verá a Deus. Pai, eu te peço, em nome de Jesus, que nessa hora, que o Senhor manifeste a sua graça na nossa nação. Nós nos arrependemos e tomamos a autoridade dada por ti a nós. Tomamos a identidade. Nós queremos. Nós não nos calaremos, nós não abriremos mão, não nos omitiremos, não vamos tomar, Pai, esse período como um simples feriado em que a gente vai descansar dos nossos trabalhos, mas nós entenderemos o nosso papel espiritual de interceder pela nossa nação. Neste momento em que altares e altares estão sendo levantados, levantamos um altar de gratidão e adoração. Aquele que vive e reina, não estamos negando a nossa espada de profeta do sangue. Sara nossa terra. Nós declaramos
em uma só voz aqui nessa live, que praga alguma chegará na minha tenda. Você pode dizer: praga alguma chegará na minha tenda. Praga alguma chegará na minha tenda. Eu quero que você unja a porta da tua casa. Se você achar que faz sentido para você. Nesse período de carnaval, ore ao Senhor e unja as portas da sua casa com fé. Unja as portas da sua casa e ore, pedindo ao Senhor que aquela marca, há muitos anos atrás, que foi feita ali nos umbrais da porta, impediu que o anjo da morte, o anjo de destruição, passasse e entrasse à casa do povo de Deus e pegasse os seus primogênitos antes, porque a festa de primícia é no terceiro dia, tá, gente? Quando termina o carnaval, quarta-feira de cinzas. Só para você saber, a ideia é essa. Mas os primogênitos do Egito o povo matou. Então, se fizer algum sentido para você, eu não estou falando em termos doutrinários, eu estou te dando um conselho profético aqui. Você vai ungir os umbrais da tua porta, as portas de entrada da tua casa. E você vai declarar que praga alguma chegará à tua tenda. Ninguém vai ficar doente na tua casa. Praga alguma chegará à tua tenda. Ore ao Senhor. É uma sugestão, é claro. Ore ao Senhor. E quem puder, observe, tá? Eu tô falando quem puder. Jejuar. Ainda que seja até meio-dia. Antes desse carnaval terminar, faça isso. Vai por mim, ore ao Senhor, filtre, retenha o que é bom. Se você puder jejuar pela tua casa, pela tua saúde, pela saúde da tua família, faça isso. Quem não pode jejuar por questão de saúde, tem gente que não pode ficar sem comer, o que você vai fazer? Você vai tirar um tempo de oração pela tua saúde, pela tua família. Por favor, faça isso. Tem coisas que a gente não pode nem falar muito. Mas eu preciso que você ore pela saúde da tua família. Existem anjos chegando aí. E que eles levem os primogênitos do Egito. Não os nossos. Amém? Deus abençoe a sua vida. Que o Senhor nos esconda no seu esconderijo. Faça resplandecer a luz dele sobre nós. Nos tire todo e qualquer campo de batalha. Nos escolte no caminho de volta. Nos cubra com a sua proteção e luz. Nos dê paz. Cubra nossa casa, nossa mente, nossa família. Proteja os nossos lares e o nosso país. Que ele tenha misericórdia e sare a nossa terra. Sare a nossa terra. Sara a nossa terra. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar a mim e orar, eu os ouvirei dos altos céus e sararei a vossa terra. Deus abençoe grandiosamente a vida de vocês. Um beijo, fiquem com Deus. Amém.